Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é mais um vídeo do Mundo Multipolar. O tema dessa semana é muito importante: a crise alimentar global. Mas antes de começarmos, pedimos encarecidamente que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. É um ato simples que amplia nosso engajamento e permite que essa mensagem chegue a mais pessoas e fala sério, não custa absolutamente nada para vocês. Recentemente, a FAO e o Programa Mundial de Alimentos alertaram para a possibilidade concreta de expansão da fome para muitos países, especialmente do sul global. Isso se dá devido a eventos climáticos, secas, inundações, mas igualmente pelos conflitos bélicos. Milhões de pessoas correm o risco de insegurança alimentar aguda. O imperialismo e a mídia ocidental culpam a Federação Russa e a Operação Militar Especial na Ucrânia como grande responsável por essa crise. Mas como a gente sabe que quando eles dizem uma coisa normalmente significa exatamente o oposto, vamos analisar juntos alguns dados aqui e algumas outras versões, a começar pela de F. William Engdahl, que é pesquisador do Centro de Estudos de Globalização, que afirma que tal situação pode ser fruto de políticas deliberadas, inclusive do governo Biden. Segundo ele, todas as medidas que os estrategistas do governo Biden vêm tomando para controlar a inflação de energia estão prejudicando a oferta ou inflando o preço do gás natural, petróleo e carvão para a economia global. Isso está tendo um impacto enorme no preço dos fertilizantes e na produção de alimentos, que está tudo atrelado. Por pura coincidência ou não, no momento crucial para o plantio de primavera nos Estados Unidos, a FC Industries de Deerfield, Illinois, que é o maior fornecedor dos Estados Unidos de fertilizantes nitrogenados, emitiu um comunicado à imprensa afirmando que, abre aspas, na sexta-feira, 8 de abril de 2022, a Union Pacific informou a CF Industries, sem nenhum aviso prévio, que estavam obrigando certos transportadores a reduzir o volume de carros particulares em sua ferrovia com efeito imediato. Fecha aspas. A Union Pacific é uma das 4 principais empresas ferroviárias que juntas transportam cerca de 80% de todo o frete ferroviário agrícola dos Estados Unidos. O CEO da empresa, Tony Will, declarou que o timing da ação da União Pacífico não poderia vir em pior hora para os agricultores. Não apenas o fertilizante está atrasado por essas restrições de envio, mas o fertilizante adicional necessário para complementar as aplicações da primavera pode não chegar aos agricultores. A Union Pacific está colocando em risco as colheitas dos agricultores e aumentando o custo dos alimentos para os consumidores. Ao mesmo tempo, Biden anunciou uma medida para enfrentar os preços recordes nas bombas de gasolina. Washington permitirá um aumento de 50% na mistura de biodiesel e etanol à base de milho para o verão. Só que cada acre de terra agrícola dos Estados Unidos dedicado ao cultivo de milho para biocombustíveis remove a correspondente produção de alimentos da cadeia alimentar. Desde a aprovação da Lei de Padrões de Combustíveis Renováveis dos Estados Unidos de 2007, os biocombustíveis capturaram uma grande parte da área total de milho, mais de 40% em 2015. Um dos principais usos do milho para a alimentação dos Estados Unidos é como ração animal para bovinos, suínos e aves, bem como para a dieta humana. Milhozinho sempre vai bem, né? Combine essa medida com as exigências federais para que os criadores de galinhas matem milhões de galinhas em 27 estados, supostamente por sinais de infecção por gripe aviária. Autoridades do governo dos Estados Unidos estimam que desde que os primeiros casos foram testados positivos, porque esses testes estão sendo bem polêmicos também, em fevereiro, pelo menos 23 milhões de frangos e perus foram abatidos para supostamente conter a propagação de uma doença cuja causa poderia ser o confinamento incrivelmente insalubre de frango industrial em massa. O resultado é um aumento acentuado nos preços do ovo, cerca de 300% desde novembro de 2021, e uma perda severa de fontes de proteínas de frango para os consumidores estadunidenses, em uma ocasião em que a inflação geral do custo de vida está em alta, a maior alta em 40 anos. Na União Europeia, que depende significativamente da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia para grãos, fertilizantes e energia, as sanções estão piorando drasticamente a escassez de alimentos, para além dos estragos já causados pela pandemia. A União Europeia usa sua agenda verde como desculpa para proibir o governo italiano de fornecer ajuda estatal aos agricultores. Na Alemanha, o novo ministro da Agricultura do Partido Verde
quer eliminar gradualmente a agricultura tradicional, supostamente por suas emissões de efeito estufa. Os principais países produtores de alimentos da América do Sul, especialmente Argentina e Paraguai, estão no meio de uma severa seca atribuída a uma anomalia periódica do La Niña no Pacífico, que prejudicou as colheitas. As sanções aos fertilizantes da Bielorrússia e da Rússia estão ameaçando as lavouras brasileiras, agravadas com gargalos no transporte marítimo e com problemas no nosso transporte terrestre também. A China acaba de anunciar que, devido às fortes chuvas de 2021, a safra de trigo de inverno deste ano pode ser a pior da sua história. E a África está severamente impactada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos e pelas exportações de alimentos e fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. 35 países africanos obtêm alimentos da Rússia e da Ucrânia, e 22 países africanos importam fertilizantes de lá. Alternativas estão em falta à medida que os preços sobem e a oferta entra em colapso. A fome lá é certa. Notavelmente, foi o Departamento de Tesouro de Biden que elaborou uma lista de sanções econômicas mais abrangentes contra a Rússia e a Bielorrússia, pressionando os europeus a seguir, obedientemente, medidas restritivas cujo impacto no fornecimento de preços globais e fertilizantes de energia era totalmente previsível, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Em recente entrevista à Russia TV, Vladimir Putin afirmou que, abre aspas, estamos vendo tentativas de atribuir à Rússia a responsabilidade pelos desenvolvimentos no mercado mundial de alimentos e pelos problemas crescentes que aparecem aí. Devo dizer que essa é mais uma tentativa de colocar a culpa em outra pessoa. Mas por quê? Fecha aspas. Primeiro, a situação com o mercado mundial de alimentos não piorou ontem, ou mesmo com o lançamento da Operação Especial Militar Russa na Ucrânia. A situação sofreu uma queda em fevereiro de 2020 já, durante os esforços para combater a pandemia do coronavírus, quando a economia global estava em baixa e teve que ser reavivada. E para reavivar fizeram o quê? Os Estados Unidos despejaram no mercado cerca de 5,8 trilhões de dólares, ato responsável pela disparada da inflação, já que só isso não resolve praticamente nada, né? A segunda razão foram as políticas míopes dos países europeus e, sobretudo, a política da Comissão Europeia em relação à energia. Muitos atores políticos dos Estados Unidos e na Europa estão aproveitando as preocupações naturais das pessoas com o clima, com a mudança climática, para promover essa agenda verde, sem pensar em médio e longo prazo seus impactos no setor energético e alimentar, porque eles são atrelados, principalmente o setor de gás, ele é totalmente atrelado com o setor de fertilizantes, pessoal. E com a falta de investimento em energia, a restrição ao petróleo, gás e fertilizantes russos, a restrição aos grãos ucranianos, os problemas climáticos e as sabotagens internas dos Estados Unidos, as plantações, colheitas, produção de frango e ovos, parênteses para dizer aqui que a maior granja produtora de ovos do país sofreu um incêndio de grandes proporções essa semana, vemos uma crise que já estava em andamento desde o início da pandemia se agravar. Antes restrita a países periféricos, agora dentro do próprio coração do império e dos seus capachos. A quem e a que interessa essa crise? Vai mais um vídeo bem longo aí para tentar responder essa pergunta. Mas quem nos acompanha por aqui pode apostar nos suspeitos de sempre. Até semana que vem.